Se você é homem e por algum motivo você não consegue sexo, mesmo se você está em um relacionamento ou não, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por quê. Existem muitos homens que estão em relacionamento, têm uma namorada, têm uma parceira, mas mesmo assim não consegue sexo da sua parceira. E por que que isso acontece? Existe um conceito muito amplo da existência humana que funciona em basicamente tudo, que se chama polaridade. Por exemplo, o campo magnético da Terra está formado pelo Polo Norte e Polo Sul. Para quem entende de carro e de bateria, ahm, tem um ponto negativo e o ponto positivo. E isso funciona em praticamente tudo. É como aquele símbolo de yin e yang, em que tem a parte branca e a parte escura, que foi criado exatamente para explicar esse conceito de dualidade das coisas. E tudo, desde o relacionamento humano até o universo, funciona exatamente da mesma forma. E se você for capaz de entender um desses aspectos, você vai ser capaz de entender tudo. É como também existe um ditado que diz: o que está dentro é como o que está fora. E o que está em cima é como o que está embaixo. É basicamente o campo da existência é formado nessa ideia e nessa perspectiva. Então, em termos de relacionamento, como é que funciona as polaridades? Todos nós estamos cientes que existe o feminino e o masculino. Muitas pessoas veem isso de uma forma muito literal, só no contexto de órgãos genitais, que homem tem pênis e mulher tem vagina. Eles só veem isso nesse contexto. Mas o contexto de feminino e masculino vai muito, mas muito, mas muito além disso. Desde a formatação do nosso cérebro até fatores como comportamento e energia. E isso também inclui, obviamente, o fator físico, como eu vinha dizendo, que é estrutura física, a mulher tem mama, tem vagina e o homem tem pênis. Para entender o contexto de polaridade, você precisa mergulhar em todos esses aspectos, em termos de energia, em termos de personalidade, comportamento, fisiologia, natureza e tudo. E quando você compreender toda essa área do masculino e do feminino, você vai perceber por que existe atração sexual, seja física, emocional, energética e etc. Então, quando para existir uma atração sexual, uma química sexual, assim como para existir o campo magnético da Terra, ou assim como para ter uma corrente energética, tem que existir esses dois polos, polo feminino e polo masculino. Assim como a Terra existe polo norte e polo sul, ou como a bateria existe negativo e positivo. Então, para acontecer essa química e essa atração sexual, tem que existir essas duas energias. Se houver positivo e positivo, não vai haver. Não vai haver química nenhuma. Se houver feminino e feminino, não vai haver atração sexual. Se houver hum, polo norte, não vai haver campo magnético. Eu estou a tentar explicar isso de uma forma mais abrangente possível para que vocês possam entender a diferente vertente do campo da existência. E, como eu vinha dizendo, nós, seres humanos, nós nascemos com certas personalidades que nos faz ser mais masculino ou mais feminino. E isso de feminino e masculino não devia ser visto no contexto de fisiologia, de pênis e vagina. Não, porque existem muitos homens femininos e existem muitas mulheres masculinas e vice-versa. Então, devemos ver o feminino e masculino como uma, como um atributo de nós seres humanos, de uma forma geral. Eu não sei se eu me fiz entender. Então, o primeiro passo para você entender isso é você identificar onde é que você está nesse espectro de feminino e masculino. Pensa nisso como uma variação entre o preto e o branco, em que existem diversos cinzentos, diversos tons de cinzento no meio. Então, onde o preto representa o masculino puro e o branco representa o feminino puro, na sua essência.
E muitos de nós, maioria de nós, não estamos nem em um ponto extremo, nem no outro ponto. Estamos por algum lugar aí no meio. Então, o primeiro passo é perceber onde é que você está. Onde é que você está. E quando você perceber isso, você vai depois tentar descobrir qual é o teu oposto, para assim criar uma química sexual. Eu acho que agora já conseguimos chegar em algum lugar. Então, como eu vinha dizendo, o masculino e o feminino é uma característica de nós seres humanos. E existe forma de moldar essas características. Por exemplo, se você nasceu com uma fisiologia, uma forma física de homem, mas você está no lado feminino desse espectro, existem certas características personalísticas, comportamentais que você pode desenvolver para passar do branco e mover para o espectro do preto, que é o masculino. Então, mas isso já é outra conversa mais à frente. Você tem que identificar segundo as tuas características personalísticas, de qualidades, para saber onde é que você está situado. E é muito difícil encontrar homens que são mesmo extremamente masculinos, puro na sua essência. Eu, particularmente, devo admitir, eu não sou. E, sendo bem sincero, eu não sei se eu gostaria de estar. Porque, principalmente agora, eu já vou entrar em outro contexto, mas pronto, não interessa. Principalmente agora que está a ser desenvolvida inteligência artificial, onde é uma coisa muito cognitiva, muito linear. Na verdade, essa é uma das características do masculino. Eu acho que nos próximos anos vai ser valorizado muito a criatividade e a imaginação de nós seres humanos. E essas são essencialmente características femininas. E é completamente oposto da linearidade, e da determinação, entre aspas. Não é bem isso, mas eu não estou a encontrar a palavra para explicar isso. Então, a personalidade masculina é linear, é bem definida. E a feminina é mais como onda do mar, não tem uma direção, ele simplesmente expande para todo lado. E emoção, imaginação, é uma característica feminina. Mas ser um homem, né, agora falando fisicamente, e ter exclusivamente características femininas, não vai te levar muito longe na vida. Mas existe certo relacionamento em que a mulher é o homem da relação, homem entre aspas, como eu já disse, isso não se aplica objetivamente a ter um pênis ou ter uma vagina, mas existe relacionamento que talvez funcione muito bem, em que a mulher tenha uma característica feminina, em que a mulher tem a característica masculina e o homem tem a característica feminina. Importante é que dá para ser criada uma química ali, porque são opostos, né? E admitir isso objetivamente, em que o homem está no polo feminino do relacionamento, às vezes chega a ser um pouco doloroso para o ego, né? Para quem tem, por exemplo, se alguém chegasse e me dissesse, tua mulher é homem e você está no polo feminino da relação, você faz tudo que uma mulher, tudo que é suposto uma mulher desempenhar em um relacionamento é você que faz. Isso certamente iria magoar um pouco o meu ego. Mas pronto, eu sou um caso à parte, vocês são um caso à parte, cada um é o que é. Podem existir homens que não se importa de tudo em fazer papel de mulher, né? Apesar de hoje já não ser muito claro qual é esse papel pelo feminismo que tem desenvolvido no nosso dia a dia, mas pronto. Então, como eu vinha dizendo, você já percebe que para existir química sexual tem que haver um feminino e um masculino. Então você pensa, analisa a tua personalidade, teu comportamento para saber onde é que você está. E se você é homem e quiser desenvolver uma característica masculina para atrair mais mulher feminina, porque o oposto vai sempre atrair um pelo outro para ter essa química, essa é a lei da natureza, não tem como mudar. Então, se você não está conseguindo sexo da tua mulher, é porque de alguma forma vocês estão no mesmo polo. E por aí e não está a criar nenhuma química. Seja os dois estão no polo masculino na relação, em que os dois tomam a decisão e etc. Ou os dois estão no polo feminino, em que
pronto, homem é mulher e mulher é homem, então todo lá a mulher já não sente essa atração sexual, já não consegue ficar molhada porque o homem deixou de tomar decisão, deixou de ser assertivo e deixou de ser masculino. Então isso não está a ter como gerar uma química sexual. E se você, por exemplo, é solteiro e não está conseguindo arranjar mulher ou não está conseguindo ter uma namorada, etc., o problema é o mesmo. O masculino é mais sobre atacar, sobre conquistar, sobre hum, conseguir. Porque no relacionamento tem que ter um dominador e um dominado. E o masculino tem que ser o dominador. E se você não está conseguindo uma namorada ou uma mulher, é porque você não está a atacar o mundo, você não está a atacar a mulher. Você está à espera de ser atacado. E se você ser atacado, você vai ser atacado por uma mulher masculina, porque ela tem essência feminina. E essência feminina inclui ataque. Então, essa é a primeira parte desse vídeo. Eu vou tentar criar outro vídeo a explicar melhor, porque eu vou tentar trazer a ideia mais estruturada. Então, nesse vídeo, o trabalho que eu dou, até eu lançar o próximo vídeo de uma forma mais profunda, a explicar sobre a dinâmica do nosso cérebro e como você pode fazer para atenuar as tuas personalidades e para variar o teu comportamento no espectro do feminino e do masculino. O meu trabalho para você é tentar descobrir onde que você está. Se você está no lado feminino, no lado masculino, e qual é o problema que está a te travar para você não conseguir atrair uma mulher para eventualmente ter uma relação sexual. É isso. Não se esqueça de subscrever no canal para não perder o próximo vídeo que eu vou lançar. E a ideia que eu trouxe para vocês nesse vídeo é uma coisa que eu descobri quando o meu relacionamento terminou. Mas depois, quando eu li esse livro, me fez ter uma ideia mais clara sobre isso. O autor desse livro diz é uma coisa que eventualmente eu acabei por descobrir por mim mesmo. Eu só li isso e eu aperfeiçoei melhor. E com isso, uma coisa também que eu descobri é que é perfeitamente possível aprender com a experiência própria. Se você for inteligente e analisar melhor as coisas que acontecem na tua vida, você consegue aprender. E também, do mesmo modo, é possível aprender com a experiência de outras pessoas. Então, você tem que tentar manter um equilíbrio entre aprender com a experiência própria, com as coisas que acontecem na tua vida e com as experiências de outras pessoas que você pode fazer lendo o livro. Então, o que eu falei nesse vídeo é só uma forma assim mais rápida de explicar, mas se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, vai ler esse livro que eu recomendo muito. Então é isso, até o próximo vídeo que eu vou gravar hoje ou amanhã, explicando como é que você pode brincar com as personalidades, moldar as tuas personalidades para ser mais masculino e atrair mulheres femininas.